A Marvel pode estar preparando um confronto simplesmente absurdo envolvendo os 3 Homens-Aranhas. E não para por aí. A gente pode ver o Tom Holland usando o traje negro do simbionte, o Tobey Maguire voltando a enfrentar essa versão do Peter, e existe até a possibilidade do Andrew Garfield também acabar vestindo o traje negro. E se isso realmente acontecer, a Marvel pode finalmente colocar em tela uma discussão que os fãs fazem há décadas. Afinal, qual dos 3 Homens-Aranhas é o mais forte? Fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai ver isso e muito mais. Eu sou Eric Brelaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, vamos começar organizando, toda essa bagunça, porque sim, galera, olha, saiu muita coisa de uma vez. Segundo o insider James Mankill, o Peter Parker do Tom Holland deve aparecer em Vingadores Guerras Secretas usando o traje negro do simbionte. Só que tem um detalhe importante, ele não estaria usando esse traje porque quis. A informação diz que o Peter estaria sendo controlado pelo próprio simbionte. E aí a coisa ela começa a escalar. Segundo a mesma fonte, os Homens-Aranhas de Tobey Maguire e de Andrew Garfield entram justamente para enfrentar essa versão do Tom Holland. Só que não para por aí. Um rumor ainda diz que existe a possibilidade do próprio Andrew Garfield vestir o traje do simbionte em algum momento da história. Ou seja, olha só o tamanho dessa confusão. A gente pode ver o simbionte mudando de hospedeiro durante o filme, passando de um Homem-Aranha para outro. Só que calma, antes de você vir aqui nos comentários e falar essa ideia é maluca e tudo mais, tudo isso é viagem, essa ideia, ela não apareceu por acaso não. Nos quadrinhos originais das Guerras Secretas, foi justamente durante esse evento que o Peter Parker encontrou o traje negro pela primeira vez. No começo, ele acreditava que era apenas um uniforme novo, e só depois ele descobriu que aquilo era um organismo vivo que estava se conectando ao corpo dele e tentando assumir o controle. Foi dali, inclusive, que surgiu toda a história que mais tarde daria origem ao Venom. Então, se a Marvel realmente quiser adaptar esse momento de Guerras Secretas, a gente pode dizer com toda a confiança que eles vão estar adaptando um momento bem clássico das histórias. Só que pra mim, de verdade, o detalhe mais interessante de toda essa história não é nem esse, e sim o Tobey Maguire. E eu digo isso porque dos 3 Homens-Aranhas, ele é o único que já passou por uma situação parecida. Ele já sentiu o efeito do simbionte, já viu como aquele traje muda completamente a personalidade do Peter e sabe o perigo que ele representa. O Andrew Garfield, pelo menos até agora, a gente sabe que ele nunca viveu nada parecido. Então imagina só essa dinâmica. De um lado, um Peter completamente dominado pelo simbionte. Do outro, um Homem-Aranha que já enfrentou exatamente esse mesmo problema e sabe como agir. E tá aí um confronto muito interessante, porque o negócio não é só sobre força, entendeu? É sobre experiência, é sobre entender o inimigo. Mas eu sei que o que vocês focam de verdade é sobre a força. Então tá, vamos falar de força. A própria Marvel já deu uma pequena amostra dessa comparação lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Lembra da cena em que o Tom Holland, completamente tomado pela raiva, tenta matar o Duende Verde usando o planador? E o Tobey Maguire simplesmente aparece na frente, segurando o planador nas mãos e praticamente não demonstra esforço algum. Enquanto isso, dá pra ver que o Peter do Tom tá usando uma força absurda para empurrar o planador. Essa cena gerou já muita discussão entre os fãs. Tá bom, quem é o melhor super-herói? Você não pode falar uma coisa dessas aqui dentro. Você quer começar uma briga? Mas agora imagina só então uma luta, um confronto literal entre eles dois, frente a frente, só que o Peter do Tom Holland potencializado pelo traje do simbionte. Será que dessa vez o resultado vai mudar ou a experiência do Tobey Maguire ainda faria toda a diferença? E tem uma teoria que começou a circular um tempinho atrás e que eu achei bem interessante, acho que vale a pena a gente comentar aqui também. E até pra deixar claro, eu não tô dizendo que ela vai acontecer, mas se ela acontecer, vai ser pesado, de verdade, se liga só. Muita gente começou a especular que Guerras Secretas pode marcar a despedida definitiva do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E parando pra pensar, até que existe uma lógica por trás disso. O Tom Holland dificilmente morreria porque a própria Marvel já deixou claro que ainda existem planos para novos filmes solos do personagem. Então, se eles realmente quiserem dar um peso emocional enorme para esse confronto entre os 3 Homens-Aranhas, sacrificar justamente o Tobey seria uma forma de criar consequências reais sem comprometer o futuro do MCU. Mas de verdade, galera, meu coraçãozinho não tá pronto pra isso não. Já não basta o Homem-Aranha do Tobey ter visto a gente sendo humilhado pela Noruega, agora ele vai ter que morrer também, não. Deixa o cara vivo, por favor. Tá, mas agora eu quero fazer a pergunta que eu acho que é a pergunta mais importante desse vídeo. Como o traje do simbionte chegaria até o Tom Holland? Ou o Tom Holland até o traje? E é aí que entra então o Homem-Aranha, Um Novo Dia. Os rumores apontam que esse filme pode começar a plantar exatamente essa transformação. A gente já viu que o Peter tá passando por algum tipo de mutação no seu corpo. Tanto é que ele deixou de depender dos lançadores de teia e começou a produzir teias orgânicas, igual acontece com o Tobey Maguire. Além disso, começou a surgir
comentários sobre sintomas físicos estranhos e até mudanças no comportamento do personagem. Tudo bem que nada disso confirma de fato o simbionte, só que é impossível ver todas essas coisas, até os olhos pretos que aparecem dentro do trailer, e não olhar para isso e falar: meu, será que o simbionte tá vindo? Não dá pra não pensar nessa possibilidade. Inclusive, tem até uma outra ponta que, na minha opinião, ela continua completamente em aberto. E eu tô falando do final de Venom Tempo de Carnificina. Esquece essa merda aí, pô. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu simplesmente não consigo acreditar que a Sony deixou aquele fragmento do simbionte aparecer sem algum plano futuro pra ele. Pra mim, aquela cena existe algum motivo por trás. E se esse fragmento realmente estiver no MCU, esperando um momento certo para encontrar o Peter Parker, aí sim a gente pode estar vendo o começo da história do Traje Negro. E ó, eu vou até além. Se eles optarem pelaquela dinâmica clássica do simbionte conversando com o hospedeiro, igual a gente viu o Venom conversando com o Ed nos filmes da Sony, galera, essa vai ser uma das cenas mais épicas e mais marcantes de toda essa nova fase da Marvel. Tá, mas calma que não acabou não. Na verdade, eu até quero colocar mais uma pecinha dentro desse quebra-cabeça bizarro que a gente tá mostrando. Os rumores mais recentes indicam que tanto o Homem-Aranha do Tom Holland quanto o Hulk do Mark Ruffalo devem aparecer em Homem-Aranha Novo Dia, só que nenhum dos dois estaria previsto para aparecer em Vingadores Doomsday, o filme que vem logo a seguir do Novo Dia. E se isso for verdade, a grande estreia deles dentro do novo arco dos Vingadores ficaria reservado justamente para Guerras Secretas. É claro que isso não impede que nenhuma outra versão do personagem, tanto do Homem-Aranha como do Hulk, venha aparecer em Doomsday. Só que o Peter principal do MCU, o Peter 1, ele estaria guardado justamente para Vingadores Guerras Secretas. E eu vou ser sincero aqui com vocês, galera, quanto mais eu paro pra pensar nesse rumor de que eles só vão aparecer nesse filme e também pensar em tudo isso que a gente conversou nesse vídeo de hoje, mais eu começo a acreditar que a Marvel pode estar preparando uma das maiores histórias do Homem-Aranha que a gente já viu no cinema. E isso não se limita apenas ao filme solo dele que tá chegando aí. Porque olha só tudo isso que a gente tem na mesa. Tem o simbionte, os 3 Homens-Aranhas, a possibilidade de um Peter completamente fora do controle, o retorno de elementos clássicos dos quadrinhos e talvez, e eu digo de novo, talvez um confronto que pode mudar pra sempre a história de uma das versões do personagem. Se pelo menos metade dessas coisas vier a acontecer, eu tenho certeza que essa cena dos 3 Homens-Aranhas lutando entre si vai ser de longe uma das cenas mais épicas de todo o mundo. E, cara, eu com certeza vou ver essa cena 1 milhão de vezes quando ela estiver no YouTube, com certeza. Eu também. Tá, mas agora o que eu quero saber é a opinião de vocês. E aí, você acha que o Andrew Garfield pode finalmente utilizar o traje do simbionte? Será que o Homem-Aranha de Tobey Maguire corre o risco de morrer nesse filme? Pô, não vou conseguir, velho. Tomara que não. E agora a pergunta que vai causar fogo nos comentários. Qual Homem-Aranha você acha mais forte? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!